Tá joia, tá gravando então. Eu troquei meu fone nessas férias, para ver se pega menos ruído aqui, né, da sede. Não sei se vocês estão escutando menos barulho, porque eu tinha um bem simplesinho aqui da sede mesmo, e pegava muito ruído, assim, externo. Até aqui a questão, eu ouvir o ruído tá menor, diminuiu aqui. Daí a gente consegue se concentrar mais, né, no que a gente está falando, fazendo. Vamos ver se diminui um pouco o ruído externo para ter uma qualidade melhor de som para vocês também, tá? Porque agora esse daqui, ele pega o som do microfone e não pega o som da câmera, é o que pegava antes. Então agora ele está conectado aqui no computador, está pegando o som aqui, não está pegando da câmera, que daí pegava, né, era mais amplo aí o barulho, tá bom? Meninas, então hoje nós vamos ver o roteiro 7, tá? Vai ser trabalhado por vocês na semana de 5 de agosto a 9 de agosto, tá bom? Então, o último que nós vimos foi o 6, né? E depois, na próxima semana, eu queria uma devolutiva de vocês para... Eu queria saber como que estão os planos de ação, assim, né? Estou curiosa para saber, né? Então, agora, nesse retorno aí, que eles tiveram um tempinho, né, para poder estar preparando isso daí, adiantando, vamos ver se eles conseguiram, né, dar continuidade ao que vocês trabalharam na última semana, para a gente ver como que está, né, porque agora já estamos em cima dos prazos aí, né, de entrega já nesse mês de agosto, tá bom? Espero que esteja dando tudo certo aí, os nossos planos, tá bom? Então tá, eu acho que eu coloquei no chat, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar de novo aqui o link de presença de vocês aí. Mas está os monitores. Tá. Nessa reunião número 7, a gente vai começar a trabalhar com os nossos meios, né? Nossos cursistas, sobre alguns conceitos básicos em relação ao CERP, da rede de proteção, abandono e evasão escolar, conceitos que a gente conhece bastante com o pedagogo na escola, encaminhamentos que a gente está bem acostumado a fazer, mas, novamente, né, como sempre, para os nossos cursistas, não é uma coisa rotineira, né? Então, eles precisam conhecer o básico de como que são feitos os encaminhamentos em casos que necessitem, né, da rede de proteção, tá? E para essa aula, é bem importante que vocês mandem, então, com antecedência, uma tarefinha, tá? Para que eles tragam algumas informações do BI da escola deles, tá? Então, quais são as turmas que são pontos de atenção, né? Em que eles mais estão eles já sabem, se não sabem, vai ser uma ótima oportunidade de ficar sabendo, né? Quais são as turmas que têm uma menor frequência, dentro dessas turmas, né, ou de todas, quais os alunos que são pontos de atenção, né? Então, se ainda, né, nós temos feito um trabalho bem intenso desde o começo do ano com os leigos aqui, ensinando a mexer no BI. Então, para eles não é uma coisa nova, mesmo para aqueles que entraram como leigos nos CCMs esse ano, né, nas novas escolas, já tiveram várias oportunidades de ouvir falar sobre o BI. Lá em Foz, nós demos uma oficina sobre isso, tá? Sobre o BI, sobre como entrar, sobre o acesso deles, né? Foi colocado para todos. Então, eles sabem, já desde o Foz, nós já tivemos a formação sobre as atribuições deles, aonde uma das atribuições é acompanhar o BI, é cuidar da frequência. Claro que cada gestor vai delegar as responsabilidades, né, conforme ele achar melhor, né? Então, muitas vezes, o MEIV está fazendo outras, né, realizando outras demandas, né, conforme a vontade do diretor, e não está diretamente ligado, mas é uma das atribuições dele, tá? Estar ajudando a direção e saber como analisar, né, esses dados e olhar esses dados no BI, pelo menos o básico, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar aí, nós vamos ter um acolhimento de 5 minutos, início de conversa, vocês vão fazer também 5 minutos, nós vamos ter uma fundamentação prática maior,
Porque nós vamos trabalhar os conceitos do que é CERP, do que é rede de proteção, né? Enfim, todos esses conceitos aí que a gente trabalha na escola, né, nossos encaminhamentos na escola. Aí nós vamos ter uma em ação baseado nessa tarefinha do BI, tá? Então, por isso que é importante, quando vocês solicitarem no Google Classroom, depois mandem uma mensagem no WhatsApp, né? Os dias antes da aula, lembrem que eles têm que trazer, né? Porque é bem rápido, né? Eles olham lá, fazem as anotações ali da escola, pode ser na mão mesmo, né? Quem quiser imprimir, tudo bem, mas quem, né, quiser anotar de próprio punho, né, fazer algumas anotações do BI da sua escola, pode também. O importante é ele ter essas informações na mão no momento da prática, tá? E aí a gente vai fazer o compartilhamento também nesses 40 minutos e avaliação. Bom? Então, esse começo eu coloquei 2 artigos, um é da Constituição Federal e coloquei um outro artigo do ECA, para a gente motivar uma discussão, instigar uma discussão entre de quem que é a responsabilidade, né? Então, eu coloquei aqueles clássicos macaquinhos, né? O problema não é meu. Então, a gente sempre ouve alguém dizer, não, mas o que acontece lá na casa dele não é um problema meu, né? O que acontece da porta da escola para fora não é minha responsabilidade, né? Só que, como educadores, né, a gente precisa sempre passar a visão, abrir os olhos, né, dos nossos cursistas, que sim, nós temos essa possibilidade, porque tudo que acontece dentro da escola, seja em frequência, seja comportamento, está diretamente ligado ao que acontece lá fora também, né? Então, um aluno que tem dificuldade de saúde, que tem um problema de abuso, de violência, falta de comida dentro de casa, é claro que isso reflete na sua aprendizagem, claro que isso reflete na sua frequência, né? As coisas não estão separadas uma da outra, né? Então, o aluno não é uma coisa separada na escola e outra coisa em casa, tudo influencia, né? E aqui eu coloquei esse artigo, justamente o que você pensa sobre esse artigo. Então, nessa hora, abra o microfone, instiguem a fala deles, deixe eles falarem, né? Vejam que o dever não é só da família. Muitas vezes a gente ouve falar na escola, isso é responsabilidade dos pais. É claro que, como pais, nós temos total responsabilidade, né, pelos filhos que nós temos. Mas o papel não é só nosso, né, como pais. É papel da sociedade e é papel do Estado, né? Então, se nós, na verdade, como educadores, nós temos duplo responsabilidade, né? Porque nós somos o Estado, nós somos concursados, tivemos um concurso público, nós aceitamos, né, todas as nossas obrigações como pedagogos, como funcionários públicos do Estado. Então, é nossa responsabilidade e como cidadãos também, né? Se nós sabemos de um vizinho, de uma pessoa que está sofrendo de uma mulher, de uma vizinha que está sofrendo algum tipo de violência, como sociedade nós vamos nos omitir, nós vamos ficar em silêncio, né? Então, isso eu estou falando aqui para vocês, mas eu quero que vocês tirem deles, né, essa fala, essas conclusões, né, de quem que é a responsabilidade, de quem que é o problema, né? Então, nós temos essa responsabilidade como educadores, como sociedade, como pais, né, de assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, né, com absoluta prioridade o direito à vida, o direito à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, né? Liberdade, convivência familiar, comunitária. Então, vocês podem pedir, eu até coloquei nas observações do formador, né, que você, eu coloquei nas observações, que vocês podem pedir para que eles leiam, tá? Isso para vocês. Deixa eu só acompanhar aqui com a... Em seguida, para dar continuidade nesse acolhimento, nessa discussão, eu coloquei o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 245. Esse artigo, quem até me sinalizou, né, que poderia fazer parte dessa aula, foi até o capitão aqui que trabalha com a gente. É um artigo que o policial tem gravado na cabeça,
tá? Eles que estavam lá do outro lado, né, que a gente não quer que os nossos alunos cheguem lá do outro lado, né, a serem detidos, cometerem delitos, etc., né, eles conhecem muito bem o ECA. Então, se eu falar para eles o que é ECA, eles sabem o que é ECA. Eles sabem, toda essa parte da legislação é trabalhada com eles. Mas vejam que nesse artigo está falando de uma outra responsabilidade, né? Lá era da Constituição Federal, e deixando a atenção deles de que como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem de encontro com a nossa Constituição, né? Assim como a gente já viu que o regimento, o PPP, está de acordo com a Constituição, né? Que as leis, elas estão interligadas, da mesma forma aqui nesse caso do ECA, tá? Então, deixar o médico, ou seja, um médico, um professor, um responsável por um estabelecimento de atenção à saúde ou de educação, né, uma pré-escola, uma creche, deixar de comunicar uma autoridade competente nos casos em que tenha conhecimento envolvendo, olha só, suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança e adolescente. Então, nós, mesmo na suspeita, nós precisamos estar atentos, né? Nós podemos suspeitar, e aí a gente pode fazer os encaminhamentos para que isso evite de acontecer, porque nós estamos suspeitando que alguma coisa esteja errada, né? Seja pela falta daquela criança na escola, seja pelo comportamento agressivo que ele está tendo, seja por qualquer demonstração, né? Nós, né, temos aprendido, né, e somos formados justamente para ter esse olhar, né, diferenciado em relação aos nossos jovens, tá? Vejam que tem uma pena vinculada à nossa omissão, à nossa falta de prestar esse atendimento, de fazer o encaminhamento correto, né? Multa de 3 a 20 salários mínimos, implicando o dobro em caso de reincidência. Então, a nossa responsabilidade como educador, o médico que está lá no postinho e recebe uma criança ou adolescente com marcas, né? Então, todos nós somos responsáveis, né, em fazer a notificação, se for o caso. Então, é isso que eu quero que vocês façam para eles, da nossa responsabilidade, que agora eles estão do lado de cá, do lado do estabelecimento do ensino, né, não mais do outro lado, né, onde eles aplicavam lá, né, as leis, onde eles prendiam, onde eles traziam essas pessoas que cometiam delitos, mas agora eles têm que ter esse outro olhar, tá? E nós vamos, ao longo aqui da aula, falar mais sobre esse olhar, sabe, sobre os nossos alunos. Então, só coloquei a referência aqui, tá como link, né, a Lei 8069/90, que é o ECA, né, para ter como referência, tá bom? Então, aqui, continuando do acolhimento, a gente vai continuar trazendo para eles abrir para eles, para que eles possam falar. Eu queria saber de vocês, qual que é a diferença, gente, de abandono e evasão escolar? Qual que é a diferença? Vocês sabem a diferença? Pode abrir o microfone e falar. Vocês podem falar, eles às vezes quietinho, mas vocês fica para mim, o que é abandono e o que é evasão escolar? Eu acho que a evasão escolar, ela está mais quase de um ano para outro, né? Então, o aluno, ele saiu, terminou, não volta com a sua matrícula, então ele caracteriza como evasão. E o abandono é ao longo do ano, que a gente tem que ir monitorando ele, que ele pode abandonar a qualquer momento, como também pode voltar a qualquer momento. Uhum. Eu acho que é o contrário, não é? Abandono é ao longo do ano e evasão quando ele não volta? Isso mesmo. Né? Isso. Abandono é ao longo do ano e evasão quando Isso não mesmo. volta. Então, Isso. assim, quando ele não realiza a matrícula no ano seguinte, né? Só que a evasão, ela acontece de uma hora para outra? Não. Então, Na verdade, ela é fruto do abandono, né? Então, isso que a gente tem que deixar claro para os nossos cursistas, que a evasão, ela vem de um período, né, que o aluno vem faltando, ele vem deixando de vir, né, e aí a gente vai atrás, e daí ele continua não vindo, então, assim, todo o abandono acaba, né, pode se levar, né, à evasão, tá?
é quando o aluno não realiza no ano seguinte a matrícula, né? Então, mas uma discussão até que tá tendo é assim, ó, tá? A gente tem o abandono recorrente. É mais ou menos assim, ó. Ele faz a matrícula, né? E ele não vai. Uhum. E aí, no ano seguinte, ele faz a matrícula de novo e de novo não vai, né? E aí a gente fica atrás dele o ano inteiro. E aí, nesse caso, que está aí uma discussão, né, de como que vai. Sim. A gente vai ver aqui mais para frente, que aqui na secretaria, até eu estava falando com o pessoal aqui da Rede de Proteção, né, e tudo mais, eles estão refazendo toda a questão do programa de combate ao abandono, né, está sendo refeito em muitas partes, e inclusive estamos se vendo essas questões, né, que acontece até para poder caracterizar melhor a questão do abandono e da evasão escolar. Mas aqui para os nossos meios, é importante eles saírem daqui hoje sabendo o que é a evasão, o que é abandono, tá? Então. E o que caracteriza o abandono, tá? E, Luciane, ali no outro slide que você pôs, eu até já tinha lido no anterior, que fala sobre a obrigatoriedade de notificação, né? E é uma discussão que tem em vários lugares e talvez surja esse questionamento, né? Tá, fica para quem, né? Tem cidade, igual Curitiba, tem a notificação obrigatória, onde você vai fazer aquela notificação encaminhado para a rede de proteção e tudo mais. Só que tem cidades que não tem, na verdade, não tem o fluxo. Se acontece uma suspeita, eu encaminho para quem? Aí, eu acho que nesse caso a gente tem que dizer assim, ó, você tem que comunicar ao pedagogo que vai tomar as providências. Porque, Sim. gente, você não sabe se você vai comunicar ao conselho. Eu sei porque já teve discussões assim, né? Isso vai para o conselho, isso vai para o CRAS, isso vai para o... Então, se alguém fizer essa pergunta, você fala justamente isso. O pedagogo e o diretor, né, o gestor da escola, ele está orientado, ele sabe como que tem que fazer esse sabe, tipo mas de a gente diz que sabe, tá? Porque tem lugar que não tem esse fluxo. Sim, no interior. Então, em uma situação de violência, por exemplo, vai comunicar quem? Não existe o fluxo, então você fica perdido. Então, nesses casos, geralmente o pessoal do núcleo de educação, né, tem que ficar ciente, né, de algum problema, assim, para que possa fazer o encaminhamento também, tá? Diga, Edneia. Mas, no caso, eu acredito que todo município tem o conselho tutelar, né? Então, daí já não compete mais a nós. Chegou até o conselho tutelar, quem vai estar fazendo todo o encaminhamento, providências, junto à promotoria, CRAS, seja lá o que for, daí já é o conselho. Já não é mais a nossa responsabilidade de encaminhamento. Pelo menos é a notificação, né? Isso, a nossa é a notificação junto ao conselho tutelar. É isso que nós, aqui aonde, né, o núcleo que eu atuo, é dessa forma que nós conduzimos, não é, Luciane? E aí eu vou te perguntar assim, e quando a gente tem, por exemplo, aluno maior, você entendeu? Porque o aluno menor é fácil de você dizer, não, eu faço a notificação para o conselho e tal, mas mesmo assim não tem fluxo, às vezes, em algumas cidades. Por isso que, às vezes, você tem uns perrengues aí para fazer as denúncias. O núcleo de educação sabe orientar direitinho a escola de como que tem que fazer isso daí. Em caso de não ter o CRAS, né, que a gente sabe que tem cidades aí que estão se desenvolvendo ainda nesse sentido, né, CREAS. Entendeu? É só uma questão ali, né? Porque pode surgir esse encaminhamento. Mas para quem que eu mando? Fala pedagogo, que ele que encaminha, né? Com o diretor da escola, se for o caso, né? Tá? Então, gente, só para ficar nas notas do formador ali para vocês, né? Eu coloquei a definição certinha do que é abandono, do que é evasão, tá? Coloquei algumas referências também ali, então, na hora que vocês forem estudar aula, vocês vão ter mais suporte ali para poder fazer também, tá? Uma coisa interessante que eu estava falando hoje aqui com a
pessoa aqui da rede de proteção, a Carla, eu tinha colocado um dado sobre evasão, falando de 16 a 18 anos, né, o maior índice da faixa etária de evasão escolar, né, e aí ela me disse que no estado do Paraná, conforme o BI do SERP, a maior índice de abandono, de evasão, que são notificados, né, ao CEP, está na faixa etária do 9º ano e 1º ano. No Paraná, a maior incidência é nessa faixa etária, tá? Então, esses são dados que ela me passou hoje de manhã, que eu até vou terminar de completar ali na apresentação de vocês, até por questão de curiosidade, tá? Para que os leigos fiquem atentos, né, a essa faixa etária também na escola. Isso do que foi notificado ao CERP, tá? De todas as Esse é dado de 2023, né? Esses dados. Porque era antes o 8º ano. O 8º também está, mas entre o 9º e o 1º ano de 2024, de agora. Então, mas é que são os dados compilados 23 para 24. Até o momento. E antes era o 8º ano. E aí, antes eu já não sei, que aí só não comentou comigo, tá? Mas a nível de Brasil, é isso daqui. Mas isso realmente são dados, são informações a mais, tá, gente? O que tem que ser ficado claro aqui para eles é a questão desses conceitos de evasão e abandono. Isso é o principal aqui desse slide, tá? No slide seguinte, nós vamos falar sobre em quais situações que são consideradas abandono escolar. Então, quero ouvir de vocês e quero que vocês, no momento, também perguntem, né, para eles se eles sabem que situações lá dentro da escola são consideradas abandono escolar. Vamos ver o que os nossos cursistas sabem. O que vocês sabem me dizer? 5 faltas consecutivas ou 7 alternadas em um período de 60 dias. Isso. Então, aí o slide ele tem animação, né? São ausências não justificadas, né, do estudante por 5 dias consecutivos ou 7 alternados, tá? Em um período de 60 dias, tá? Uma coisa importante que a gente pode levar aqui é sempre trabalhando com a legislação sobre o abandono intelectual. Então, quando a gente chama um pai na escola para falar sobre isso, né, que isso já caracteriza uma situação de abandono, né, então vocês vão mostrar para os leigos que existe uma legislação que orienta, né, em relação a isso, essa questão do abandono intelectual, que é deixar sem justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar. A pena é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, tá? Esse era um artigo que a gente sempre usava na escola, nos termos de compromisso, que a gente fazia, a gente colocava lá esses artigos da legislação, porque o pessoal acha que a gente está inventando a cabeça da gente, né? Esse negócio de 5 dias, 7 dias, né? Então, não tem nada de invenção, isso está tudo na legislação, tá? E o nosso papel como educador, o papel do MEIF, da pedagoga, do nosso cursista que está lá na escola, é notificar, né? É chamar a família, é fazer todas as intervenções possíveis, né? Quando a gente detecta essa falta de frequência. Mas, quando a gente está falando de faltas, a gente falou aqui faltas não justificadas, mas o que é uma falta justificada? Esse conceito é importante que eles saibam também. O que é uma falta justificada? Aí dá o médico, né? Quando Os ele está atestados, isso. as declarações, que mais que é considerado como falta justificada? Normalmente aqui para nós é quando eles vão ao médico, psicólogo, dentista, consultas, exames. Isso para nós. Isso. Jogos escolares. Os jogos escolares. E também a falta por transporte, né? Transporte escolar. A gente tem aqui também a questão religiosa. Religiosa. Então, tudo isso tem que ser explicado para os leigos, tá? Relatem, vamos ver o que eles sabem, igual eu fiz aqui com vocês, e deixem bem claro nessas questões para que não haja erro, né, em relação a isso aí na escola. Então, as faltas dos estudantes deverão ser contadas em dias letivos, tipo hoje, segunda-feira, ele não veio, ou em aulas. Como que nós fazemos essa contagem dos 5 dias consecutivos, ou 7 alternados? Como que é feita essa contagem?
Pode repetir a pergunta? Ó, Como é feita essa contagem dos 5 dias consecutivos ou 7 alternados? É feito em dias letivos ou em aulas? em dias letivos, na Dias verdade, letivos. eu jogo lá no SERP e deu. Porque Nossa, agora o SERP tá ótimo, gente. Ele já vem tudo contadinho, uma belezinha. Anos atrás, não, agora fica tudo ali um histórico. Nossa. E Então, aí no SERP, por exemplo, ele eu que puxa, né, tenho as turmas, aulas. eu tenho turma, por exemplo, que tem educação profissional. Então, na sexta-feira, as 6 aulas são da educação profissional. Uhum. Essas aulas não contam. Então, tem dias que vai aparecer. As aulas da educação profissional, elas não puxam no SERP. Então, tem dia que vai ter 3 faltas, mas na verdade ele teve as 6. Tem Uhum. dias que vai ter as 6 faltas. Mas isso é só para educação profissional. Os outros, tranquilo, Uhum. né? Uhum. Mas é por dia mesmo. Uhum, isso mesmo, é contado por dia letivo, tá? Então, isso é importante deixar claro para eles também. Então, não faltou um dia, ele já não tem, senão ele seria 5 aulas, 5 faltas, né? Então, é por dias letivos, tá? Uma outra coisa... Sempre a primeira aula, por exemplo, eu tenho uns assim, já 5 dias. É. Porque ele tem 5 dias com falta. Tá? A questão do atraso, como que é feito? Isso é uma questão interna da escola, que tem que ser chamado responsável, tá? Então, deixar claro para eles que os estudantes com excesso de atraso na primeira aula, eles não devem ser incluídos nesse programa de combate ao abandono, tá? Então, isso é uma questão que você tem que resolver com os pais, tem que chamar a família. Claro que não deixa de ser um abandono intelectual, se o pai sabe que o aluno tem que sair de casa e não está fazendo nada porque ele saia no horário e chega na escola no horário, né? A gente sabe todas as dificuldades disso, né? Que às vezes o pai acorda, deixa lá, a criatura volta a dormir e os pais vão trabalhar, né? A gente sabe de todas as dificuldades em relação a isso. Ou fica conversando na rua, os pais acham que estão na escola, só entra na segunda aula. Mas os pais precisam ser notificados, precisam ser chamados. Então, isso é uma coisa que vocês têm que falar para os MEIs, tá? O que a gente faz quando o aluno chega muito atrasado, né? Qual que é a posição da escola? Então, o pedagogo, né? Ele vai chamar os pais, ele vai mostrar o excesso de falta que aquele aluno está, que aquela falta da primeira aula, ela não entra no programa de abandono, mas é uma falta. E se continuar faltando desse jeito, e mais os outros dias que já falta, né, inteiros durante o ano, pode vir a dar uma reprovação, sem falar no prejuízo da aprendizagem, né? Que nós temos que informar, né, que essa perda da primeira aula está causando prejuízo na aprendizagem do aluno. Ele está perdendo aquela aula, às vezes está perdendo até uma avaliação, trabalho em equipe lá dentro da sala, que vale nota, então os pais precisam ser notificados de alguma forma, a gente precisa anotar, então, ensinar os MEIs que tudo que a gente faz na escola precisa ser anotado, precisa ser registrado, né, na pasta do aluno, os pais precisam vir para assinar, se o pai não vir, a gente anota que não veio, foi convocado, tira o nosso da reta, que nós fizemos nossa parte, nós tentamos, convocamos, ligamos, mandamos sinal de fumaça, ninguém fez nada, né? Mas a gente precisa ter tudo isso anotado, tá bom? Diga, Rose. Luciane, eu estou passando por essa situação e também, antes do recesso, eu percebi alguns casos aqui. Eu queria tirar essa dúvida contigo. Em relação à busca ativa, então, digamos assim, eu vi que alguns dos meus cursistas, eles fazem assim, o aluno monitor vê no dia, né, quem está faltando, já passa direto para o aluno monitor, não, o chefe de turma, passa direto para os nossos monitores, e eles entram em contato com as famílias, às vezes até antes de passar para a pedagoga. Já tem outros casos que não. Existe uma única regra, ou cada escola faz como achar melhor? Não, isso aí o diretor tem que chegar a um consenso e delegar as responsabilidades aí, entendeu? Ele está lá para te ajudar, como pedagoga, né, te ajudar no trabalho. Né? Se o diretor fizer, olha, então você vai receber os pais, né, vai conversar com os pais, né, que nesse momento a gente tem mais esse preparo, desse diálogo,
mas ele vai anotar e ele já vai ligar, né, e já vai convocar e marcar um horário, né, aí depende da gestão, tá? A gestão vai fazer essa divisão aí de tarefas, né, de repente vai dizer, não, você vai cuidar de outras coisas e deixa isso com os pedagogos, aí é do gestor, mas é uma atribuição dele, estar também participando dessa busca ativa, dessa convocação, tá? Ele pode participar dessa conversa também, se for o caso, porque às vezes ele está tendo contato com esse aluno ali fora, ele está vendo o aluno ficando para fora, porque ele cuida do entorno, né, do estabelecimento, ele cuida dos corredores, vê que o aluno tenta matar a aula dentro da escola, enfim, às vezes ele vai poder contribuir, porque ele está vendo essas questões dentro da escola também, né? É bom sempre estar incluindo ele. Uma dos objetivos da gente chamar os pedagogos para essa jornada 2 agora, foi justamente para que tanto os militares como os pedagogos percebam que o militar está lá para ajudar, né, para dividir essa tarefa, né, que é para a gente bem pesada, né, porque a gente não vence da conta dos atrasos, né, de todas essas questões de sala de aula, né, de sair para fora da sala, indisciplina. Então, ele tem que ser um aliado da gente na escola, como pedagoga, né, que a gente possa ver ele dessa forma, né, como uma pessoa a mais que está nos ajudando, né, nessas questões todas, tá bom? Aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né, o que é o PCAE, né, que é o Programa de Combate ao Abandono Escolar. Então, o Estado do Paraná tem um programa, né, dentro do Presente na Escola, né, todo esse programa de combate ao abandono escolar. Então, é isso que ela falou hoje de manhã para mim, que eles estão revendo esse caderno, né, do Programa de Combate ao Abandono, está sendo revisto, está sendo atualizado esse ano 2024, tá? E, então, perguntar para os nossos meios aí, para os nossos cursistas, se eles sabem o que é o SERP, né? Deixar eles falarem. Vamos ver o que eles sabem do SERP até agora, desse tempo aí que eles estão na escola, tá? E aí, então, aqui fala do programa do PCAE, né? Que é um programa do Estado, que apresenta ações destinadas a combater o abandono. A gente pode pedir para que eles leiam esse conceito, tá? Falar com eles que ele envolve tanto a rede municipal de ensino como a estadual, né? O programa de combate ao abandono é para toda a educação no Paraná, tá? E o CEP, então, que é um sistema, né, aonde nós preenchemos, né, o fluxo, como diz a Josilene, onde ocorre esse fluxo dos encaminhamentos, né, que são feitos pela escola, né, fica nesse sistema, tá? Então, de lá é direcionado, né, para as devidas providências, né, e a nosso papel dentro da escola, seja militar, seja nós estarmos atentos para fazer esses encaminhamentos. Você, pedagogo, tem acesso ao CERP, o militar, ele não tem acesso ao CERP, tá? Ele tem acesso ao BI, para ter as informações e ajudar ajudar vocês, né, em relação a tudo isso, essa frequência, mas ele não tem acesso ao sistema do CERP, tá? Então, esse encaminhamento, preenchimento, detalhamento das ações que foram realizadas, aí fica por conta, como sempre, né, do pedagogo, do gestor e tudo mais. O importante de falar da questão do CERP também, é que não é só uma questão, né, da rede de proteção, no caso, que não é só uma questão de frequência, né? O que mais inclui nessa rede de proteção? O que mais tem que ser notificado, que a gente viu lá no começo, lá naqueles artigos, no começo da aula? O CERP é só frequência, a rede de proteção é outra então, coisa, então, porque o CERP é só frequência. Só frequência. O que está incluso na rede de proteção que nós temos que estar notificando? O que mais? Maus tratos, né? Daqui a pouco algo assim mais sério que a gente vê que possa envolver tanto a questão física quanto emocional também da criança. Isso. Então, vários tipos de violência, né? Qualquer tipo de violência, negligência, né? Abuso, seja físico, psicológico, né? Qualquer coisa que esteja impedindo a criança de estar na escola, de aprender, né? Tudo que a gente vê.
Então, nessa parte aqui desse slide, vocês vão falar para eles, tá? O que é o PCAI, o que é esse, saibam que existe um programa no Paraná que cuida dessa questão do abandono, para que eles saibam que existe o CERP, que é um sistema onde a gente faz as notificações da frequência, e aí vocês vão perguntar para eles o que é a rede de proteção da criança e do adolescente, né? Então, eu coloquei as definições ali, né, que é uma rede de várias instituições, digamos assim, né, integradas, que trabalham com isso. Quais são essas instituições que fazem parte da rede de proteção, que são acionadas dependendo do que a gente notificar? Algumas a gente... Todas as escolas, né? As escolas. Educação infantil, CME, enfim, todas as escolas. Municipais, estaduais, federais, todas as escolas. Todas as unidades de saúde, então a saúde faz parte. A saúde faz parte. Que mais? Daí, o CRAS. Isso, que fazem parte da saúde, né? CRAS, CRES. Vara da infância, né, também faz parte disso, e as escolas. A trilha escolar. E até a segurança pública, né, gente? Até a segurança pública. Todos esses órgãos ou essas instituições, elas estão envolvidas na proteção da criança e do adolescente. Elas formam essa rede de proteção, né? Então, a escola faz parte dessa rede, né? E geralmente é lá na escola que a gente percebe, né, os problemas surgem, né, para que a gente faça o encaminhamento, porque o nosso vínculo, né, a quantidade de tempo que nós passamos com essas crianças e adolescentes é muito grande, né, então, geralmente eles estouram lá dentro da escola, né, é lá que a gente começa a perceber, tá bom? Então, é isso que tem que ficar claro para eles, né, e quando que a gente tem que acionar a rede de proteção? Quando que a gente aciona a rede de proteção? Que momento que a gente aciona? Quando a gente detecta, então, né, os maus tratos, a violência, daí é necessário, então, acionar a rede de proteção. E também, gente, quando a gente já fez todas as tentativas possíveis, né, a gente já chamou o responsável, a gente já, né, fez uma visita domiciliar, ou a gente já ligou, enfim, conversamos com o aluno, com os pais, e não houve solução daquele problema, né, já fizemos toda aquela escuta e não houve solução, né, então nesse momento que a gente vai pedir auxílio, então, né, dentro dessa rede para outras instituições para que possam nos auxiliar nesse problema que está acontecendo na escola, né, e dentro desse slide nós também vamos trabalhar um outro conceito com eles, o que é a busca ativa? O que é a busca ativa? Não deixar nenhum aluno em casa. É toda ação que a gente faz para, né, diária. Eu falo que é uma ação diária. Eu vou na sala de aula, perceber uma escola pequena, então é possível fazer isso diariamente. Percebi que o aluno não veio, eu já ligo, já mando mensagem, já vou atrás, né, já procuro saber o motivo da ausência deste meu aluno. Então, ativa, ela acontece de forma diária. Isso mesmo. Então, a busca ativa, coloquei um conceitozinho ali para vocês trabalharem com ele, né? São os contatos que a equipe pedagógica fez com os pais responsáveis pelo estudante, a fim de garantir o retorno e a permanência no sistema de ensino. Então, o que são esses contatos, esse trabalho todo que foi feito? Contato por telefone fixo ou móvel, e-mail, mensagem de celular, convocação por escrito, a gente chama por escrito depois de tentar falar um monte de vezes. Eu acho que vocês também já fizeram isso, cansei de mandar aquela carta pelo correio, né, que a escola manda lá pra gente, que tem aquele modelinho, a gente assina, manda pelo correio, né, para ficar documentado que você convocou de outra forma, né, além das formas que você já tinha tentado, e também a visita domiciliar, né, é organizada daí pela direção, pela parte pedagógica da escola, e que nesse caso, em muitos locais onde a gente tem problema de facção, outros problemas sérios, assim, da comunidade, do entorno da escola, o militar tem sido muito útil nessa questão da visita domiciliar,
sabe? Então, tem ajudado muito, né, até para acompanhar um diretor, uma diretora, numa visita dessa, um pedagogo, tá bom? Claro que em últimos casos, né, mas é importante também, às vezes, a gente conhecer a realidade, né, daqueles alunos, porque aí a gente já começa a entender o porquê de tantas coisas que estão acontecendo, né? Então, é importante também. Quem que tinha levantado a mão? Eu ia perguntar alguma coisa. Eu ia dizer que aqui na minha cidade a gente não manda cartinha, porque não chega, é na rádio, tá? Aqui a chamada é feita na rádio, a gente chama o pai e a mãe na rádio. E a visita domiciliar é até 2 quilômetros, porque eu tenho aluno, gente, que você pega 20 quilômetros de estrada de chão, impossível. Muito longe, né? Na rádio, gente, essa é nova para mim. Para mim também, quando eu vim para cá, mas é na rádio. Gente do céu. Então, isso que eu funciona, gente. Funciona muito. Porque eu iria, se eu tivesse chamado na rádio, que vergonha. Então, nesse slide, gente, vamos recapitular. Esse slide é um slide mais demoradinho, porque é da fundamentação da prática, tá? Então, vocês vão trabalhar os conceitos do PECAI, o conceito do SERP, vão trabalhar o que é rede de proteção, o que faz parte dessa rede que dá essa proteção à criança, adolescente, e vão trabalhar o que é a busca ativa. E aí, é claro que vocês podem instigar a participação deles. Você trabalha com a busca ativa na sua escola, o que você faz? Como que é ela na sua escola? Quem que liga? Quem que chama? Quem conversa com o pai? Como é que você fica sabendo que o aluno faltou? Então, tirem dele, porque sempre tem um ou outro que não está fazendo, ou não sabe fazer direito, está ali quietinho e já vai ouvir o exemplo dos outros e vai se motivar a melhorar a sua prática. Então, a nossa intenção é fundamentar a prática deles, para que eles melhorem essa questão da busca ativa. O cívico-militar tem toda essa questão de melhora da frequência, né? Nós temos essa responsabilidade aí, nós temos essa cobrança por parte do secretário, do diretor-geral, do CL, né, de que as escolas melhorem essa frequência, né? Então, assim, a gente bate muito nessa tecla com os nossos técnicos, tá? Diga, Clarice. Até me ocorreu aqui que, não sei assim se tem, né, não tem evidência, mas se algum militar, de repente, até por falta de entendimento, não se envolve com isso, né, até talvez pela falta de clareza, de ser uma atribuição, do quanto, além disso, do quanto ele pode contribuir com a equipe gestora, né? Sim. Então, trabalhando aqui, acho que fica evidente que isso é uma das atribuições deles. Então, se tem algum colega aí, algum cursista que ainda não entendeu? Não entendeu ou não se envolve, enfim. Também acho que é um momento bastante interessante, né? Então, a gente vem desde o primeiro slide trazendo uma conscientização da responsabilidade nossa como cidadão, como educador, né? Que o MEIV agora está lá dentro da escola, ele faz parte dessa instituição de educação, né? Então, a gente vem desde os primeiros artigos ali trazendo a gente a concluir a nossa responsabilidade de um jeito ou de outro. Tá? Então, aqui eu falei um pouco do Presente na Escola. Então, o PECAI faz parte, né, do programa do Presente na Escola. Então, foi lançado, apesar do PECAI ter sido lançado antes, né, desse programa do Presente na Escola, faz parte, né? Então, ele foi lançado em 2019. O programa reúne uma série de estratégias de acompanhamento de frequência, e é aqui que entra como que você fica sabendo a porcentagem de frequência da sua escola, pelo BI. Então, nesse momento que nós vamos falar, né, que nessa busca ativa, né, nós temos um recurso que é esse sistema que eles já conhecem, né, nós vamos deixar claro de novo, e lá nós conseguimos identificar, porque esse sistema ele está integrado ao registro de classe do professor. Então, no momento que o professor faz a chamada, né, nas escolas cívico-militares nós já temos chamada facial, né, está sendo utilizada já há alguns meses, né, então, no momento que é feita essa chamada, e vai para o registro de classe, nós já temos uma conexão com o BI, né, onde ele pode ter uma visão dos alunos, pontos de atenção ali, né, todos os dias, como a Edneia falou, é diária. Então, nós conseguimos olhar, é uma coisa que nós temos ensinado eles,
chega na escola, a gente fala para o nosso técnico também, eles têm uma agenda, os técnicos aqui dos núcleos, eles têm uma agenda e tem algumas coisas que nós deixamos na agenda dos técnicos fixa. A primeira delas é BI. Chega no núcleo, o que eles têm que fazer? Abre o BI. Então, pedagogo, chega na escola, o que você faz? Abre o BI. Pedagogo do cívico militar, pedagogo, né, MEIV, abre o BI, né, e começa a fazer esse acompanhamento. Então, aqui tem um conceito, né, do presente na escola, tá, que trabalha aprendizagem com a frequência, com o combate à reprovação, e eu coloquei aqui para vocês um jogo. Esse jogo, quando você clica nele, ele vai para o slide de baixo. Deixa eu ver se aqui eu consigo passar para vocês, só um pouquinho. Ó, quando vocês clicarem nele, que vocês vão estar apresentando, ele vai para o slide 19, aqui, ó. E depois tem uma teclinha que vocês podem voltar para o slide que vocês estavam, tá? Então, o que a gente vai trabalhar com eles aqui nessa fundamentação prática? Lembra que eu falei que essa fundamentação prática ela é mais demoradinha. Tem, então, o slide anterior, tá? Que falou toda aquela parte do CERP, do PCAI e da rede de proteção e tal. E daí a gente vem para esse joguinho aqui. Nós vamos colocar uma situação, esse slide tem animação, tá, gente? Ele vai aparecer um de cada vez, e vocês vão ouvir deles o que eles fariam nessa situação. Então, uma aluna do ensino médio que for grávida, e não tem comparecido às aulas, apesar de contatos por telefone e WhatsApp. Ela não deu retorno. O que você faria, militar? Pedagogo, o que você faria? Você já tentou falar pelo telefone, pelo WhatsApp. Qual que é a ação? Qual que é a próxima ação? Qual que é a próxima providência que você vai tomar? Então, escutem deles. Deem sugestões. Vocês três são pedagogas. Estão careca de saber lidar com essas situações, né? Então, de repente, uma sugestão que vocês vão dar é uma coisa que eles não pensaram em fazer. Às vezes, o tão óbvio, para mim, que sou pedagoga, não é óbvio para quem está começando agora a trabalhar com essas coisas, né? Então, deem sugestões. Se quiserem levar uma listinha do que vocês fariam, para vocês darem sugestões na hora, né, seria ótimo também, né, tenho certeza que vão ter muitas sugestões, né. Uma outra situação, um aluno do 9º ano, com 15 anos, reprovou ano passado. No mês de fevereiro, a secretaria da escola entrou em contato com os responsáveis, pois as aulas começaram há quase um mês, e a família não efetuou a matrícula. Nós temos aí um caso típico de evasão escolar, né, a reprovação para ele foi assim, né, culminou, né, numa desistência do estudo. O que fazer nesse caso? Que a secretaria já disse para você que tentou entrar em contrato, né, com os responsáveis, as aulas já estão há um mês, o que você faria nessa situação? Podem falar, meninas, podem falar. Então, nesse segundo caso, existe uma comunicação obrigatória que a secretaria tem que fazer para o conselho tutelar, né? Uhum. Independente de entrar em contato com o aluno, se não fez matrículas, tem que encaminhar a lista. Então, é importante vocês passarem essas informações para eles, tá? De quais são os procedimentos, com quem que tem que falar, quais ações que tem que fazer. Um outro caso, tá, seria a aluna da primeira série do ensino médio com 16 anos tem faltado às aulas regulares. As faltas somadas durante o trimestre totalizam 7 dias alternados. Você vai fazer. Quais são os procedimentos? Então, tirem deles, tá? Eu até coloquei nas observações só para vocês fazerem a gestão de tempo, tá? Então, são 25 minutos para trabalhar essa fundamentação teórica, tá? Essa fundamentação vai envolver, meninas... Opa, deixa eu voltar aqui, porque nós estamos no joguinho. Então, essa fundamentação vai envolver esse slide, tá? Trabalhar esses conceitos... vai envolver essa partezinha aqui e já vai para lá para os casos, tá? Então, é isso que é a fundamentação teórica, porque isso aí é o que eles precisam ter de informação, tá? Dessa aula que nós estamos saindo hoje, tá bom? Então, na continuidade,
Não sei se você já assistiu. Luciane, eu só queria dar uma contribuição. Que tal que ali no lugar de jogo a gente colocasse estudo de caso? Porque é bem isso que a gente faz, o nome dessa atividade que você está colocando aqui, chama estudo de caso, né? Acho que ficaria bem. A gente trabalhou no dia de estudo e planejamento, então talvez eles façam associação. Ótimo. Isso que eu lembrei. Tá bom, eu mudo a palavra sim, sem problema. E um outro negócio que é assim, o BI, eu fico um pouquinho receosa de conversar com eles, porque o BI, eles vêm lá, por exemplo, lá na minha sala, não separa o atestado médico. Até começou, o pessoal falou que ia aparecer o atestado médico e tudo, mas está dando inconstância. Então, o que acontece? Os dados que a gente pega do BI, a gente não consegue trabalhar com eles assim. Você vai lá, você tem um trabalho a mais, sabe? Enquanto eu acho que não conseguirem ajustar isso, eu não sei vocês, meninas, se vocês estão conseguindo, mas eu acabo não pegando tanto BI por essas questões aí. E daí você pega como a questão das presenças? Você só vai olhando o controle do chefe de turma? Como que você faz? Na verdade, eu controlo. O RCO? Tá. Eu associo o RCO com o do chefe de turma. Eu sempre usei a presença dos monitores na escola também. Porque do BI eu não consigo usar, então eu não falo nem mais tanto rápido, deles. Né? A gente vai rapidinho, né? Mas eles estão sendo bem orientados em relação a usar o BI, né? Na verdade, sim. Lá a gente tem... É que a minha escola ela tem um formulário próprio para gente cadastrar os atestados. Então, a gente está com mais de 700 atestados desde o início do ano, tá? Porque daí tem o formulário próprio de atestados, a gente trabalha ali. E é a mesma coisa que eu acho ali, né? Eu sempre faço acompanhamento no BI, mas acontece que eu faço das minhas turmas e eu tenho o controle de quem entregou atestado. Então, quando eu olho no BI, eu já descarto para quem entendeu atestado. Então é importante, tudo isso vocês falaram para a gente. E aí, a prática de vocês. Era tão bom aquele outro relatório do RCO, né? Agora mudou por ordem alfabética, a gente ficou um horror, porque daí a gente ia direto na nossa turma, se olhava ali, já dizia 5 faltas, daí 0 faltas, porque 5 abonadas, né? Era melhor que o BI, mas fazer o quê, né? Trabalhamos com o que temos, né? BI. Tanta joia. O que você sentiria, né? O que você mudaria na sua prática se você ouvisse de um aluno? Você não sabe de nada, não sabe a dor que a gente sente, não tem respeito nenhum pelo modo como vivemos. O que você faz aqui dentro? O que você faz aqui dentro que muda alguma coisa na minha vida? Talvez você já tenha escutado alguma frase nesse nível, tipo, o que você sabe da minha vida? Você está dizendo, né? O que você está falando, está me aconselhando. Agendar uma terapia, né? de primeira. O que você faz aqui dentro que muda alguma coisa na minha vida? Então, nesse momento, gente, a gente vai levar nossos cursistas a pensar com o coração mesmo, né? A pensar naquela pessoa que está ali na sala de aula, sentada na cadeira, e que ela precisa ser vista muito mais do que o nosso olho está mostrando ali. Ela tem que ser vista além, tá? Então, o quanto você conhece seus alunos, onde eles vivem, suas dificuldades, seus medos, suas crenças. Gente, não tem na nossa profissão como desvincular esse conhecimento do outro. Não tem. Né? Seja o MEIP, seja o professor, seja o técnico, seja nós, na nossa profissão, o conhecimento do outro, nós estarmos inseridos naquela realidade, sabermos o que se passa, é fundamental para a gente fazer alguma diferença. Senão a gente só está brincando de ajudar, porque a gente não vai efetivamente ajudar se a gente não tiver esse interesse de ir além do que está sendo mostrado ali para nós na sala de aula. Então, para isso, eu não sei se vocês, eu acho que muitas de vocês já viram esse filme Escritores da Liberdade, um filme fantástico, fantástico. Eu peguei um recorte desse filme aqui, tá? Que é o momento em que logo que ela chega na sala de aula e que ela começa a ouvir que uma aluna fala para ela tudo aquilo que eu li ali para vocês, né? O que você faz que você acha que muda a minha vida? Você não sabe onde eu vivo, você não sabe o que eu passo.
Tipo, então, naquele momento, ela, como uma educadora, né, realmente interessada em fazer mudanças, né, ela percebeu que se ela não conhecesse a fundo a realidade dos alunos, se ela não buscasse, como a gente diz, a sala de aula invertida, né, se ela não buscasse conhecimento, ela não ia fazer diferença dentro da sala de aula dela, tá? Então, muito importante esse pedaço aqui, ele fala assim, deixa eu colocar aqui para vocês, pedacinho, ele é bem curtinho esse pedacinho, mas assim, tem tanta mensagem por trás dessa, eu abri aqui na outra página. Primeiro ano do segundo grau, 1994. Eu trouxe os meus planos de aula, adoraria se desse uma olhada. Claro. E estas são as turmas com quem vai começar. Inglês básico, 4 turmas, cerca de 150 alunos no total. Alguns saíram do reformatório juvenil. 1 ou 2 podem ter monitores nos tornozelos para localização. Meu nome é Erin Gruwell. Bem-vindos ao curso básico. Jamal Hill. O que eu tô fazendo aqui? Tem mais marginal aqui do que um daqueles episódios que passam na TV de séries policiais. Eu tô na parada errada, meu irmão. Erin, eu acho você uma moça inteligente, adorável, mas é uma professora iniciante. Você é o Jamal? Sou. Bom, por alguma razão você foi matriculado nesta turma. Isso foi palhaçada. Como chefe do departamento, eu tenho que ter certeza de que pode lidar com o que nós temos que enfrentar aqui. Eu posso. Essa é a turma dos burros. Significa que você é burro. Aí, otário, fala isso na minha cara. Eu já disse. Entendeu? Você é burro. Aí, Zé Ruim, não vai mandar essa letra pra mim, não. Tudo bem, pessoal, olha... Viu um certo tumulto hoje, eu soube. Foi. Aconteceu tão rápido. Bom, não desanime. É só se aplicar e em alguns anos poderá ensinar no terceiro ano. Eles são ótimos. Até lá, a maioria dos seus garotos terá sumido. Como assim? Bom, no final, eles param de vir. Lutamos uns com os outros por território. Nós nos matamos por causa da raça, orgulho e respeito. Nós lutamos pelo que é nosso. Bom, se eu fizer o meu trabalho, talvez eles façam fila na porta. Não é? Passa aí, passa. O que é isso? Deixa eu ver. Vai desperdiçar seu talento com pessoas que não dão a mínima para a educação. Sabe de uma coisa? Eu vi um desenho igualzinho a este uma vez, em um museu. Só que não era de um negro, era de um judeu. Judeus e negros eram como animais, e já que eles eram como animais, não importava se vivessem ou morressem. Na verdade, a vida seria muito melhor se eles estivessem mortos. É assim que um holocausto acontece. Olha, se a Erin acha que pode ensinar esses garotos, ela pode. Começa com um desenho como este. E depois um garoto morre com um tiro sem nem saber o que o atingiu. Você não sabe de nada. Não sabe a dor que a gente sente. Não sabe o que a gente tem que fazer. Não tem respeito nenhum pelo modo como vivemos. O que você faz aqui dentro que muda alguma coisa na minha vida? E vocês acham que vão conseguir se formar desse jeito? Cheguei ao segundo grau e ninguém me impediu. Ô, Branca, eu vou ter sorte se chegar aos 18. A gente tá numa guerra. Nos formamos todos os dias porque não temos medo de morrer protegendo os nossos. Quando você morre pela sua gente, morre com respeito, morre como guerreiro. Então, quando você morrer, vai ganhar respeito? É o que acha? Sabe o que vai acontecer quando morrer? Vai apodrecer no solo. E as pessoas vão continuar vivendo. E vão esquecer totalmente de você. E ninguém vai querer se lembrar de você. Porque tudo que terá deixado para este mundo será isto.
Aquilo que você falou antes. O Holocausto. Holocausto, sim. O que é isso? Levante a mão quem souber o que é Holocausto. Levante a mão quem nesta sala já foi alvo de tiros. Meu Deus, olha o que você está dizendo. Como se atreve a compará-los com Anne Frank? Eles não se escondem, eles rodam por aí carregando armas automáticas. Sou eu que vivo com medo e não posso sair de casa à noite. E você culpa esses garotos? Esta era uma escola modelo. Antes deles virem pra cá. E veja no que é transformado. Em que posso ajudar? Sabe o que é? Eu quero fazer mais por eles e preciso do apoio de alguém no poder. Queria fazer passeios. A maioria deles nunca saiu de Long Beach. Permissão para o passeio, Dr. Cal Collin. No início da visita, eles dão um cartão com a foto de uma criança. Você pode descobrir quem elas eram e para que campo foram mandadas. A senhora G liberou o maior rango pra gente no hotel onde ela trabalha. Meu nome é Elizabeth. Ela convidou sobreviventes do Holocausto citados no museu para nos conhecer. Eu nunca vou esquecer essas pessoas. Eu não acredito que a senhora G fez tudo isso por nós. E quero que cada um de vocês faça um brinde. Nós todos vamos fazer um brinde à mudança. E a pessoa que vocês eram antes deste momento, a vez dessa pessoa acabou. Agora é a sua vez. E um dia minha guerra vai terminar. E eu não vou morrer. Eu li suas cartas e sua professora andou me contando muitas coisas sobre suas experiências. Vocês são os heróis. Vocês são heróis todos os dias. Legal, né? A gente não cansa de assistir esse filme, né? Eu já até Maravilhoso, assistia. Maravilhoso, né? Deixa eu só voltar minhas coisas aqui. Mas aí eu coloquei aqui para vocês, espera aí. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui. Aí eu coloquei aqui para vocês, né, a foto, até para Primeiro ano do segundo grau, incentivarem a... Eu trouxe os meus planos de aula. Incentivarem eles a assistirem o filme todo, né, porque é muito bom. Podem estar passando na escola alguns pedaços, né, mas o que mais nós vamos extrair desse filme é essa frase final, né, nossos alunos são heróis todos os dias. O mundo que eles vivem, né, essa parte é minha. O mundo que eles vivem, gente, não é fácil, né? As oportunidades de perder a direção das suas vidas nesse mundo é muito grande, são gigantes. E eu não falo só de quem vive em situação de risco, vulnerabilidade, estou falando dos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos, né? O mundo hoje oferece muitas coisas que não são boas, né? Uma facilidade incrível, né? Mesmo na internet, né? Pode fazer tanta coisa errada. Então, talvez a escola, gente, seja o único ambiente seguro, a única chance que esses alunos têm de mudança na vida deles, né? Então, como que estão as nossas aulas? Por que nosso aluno não tem interesse de vir para a escola? Como que está o nosso tratamento com esse aluno que vem com tanta carga de dentro de casa, né? Que está passando por tantas dificuldades, né? Como diz a menina, você não sabe da nossa vida, você não sabe das nossas dores, né? O que você faz aqui dentro não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Então, a partir do momento que eu não conheço o outro,
e a realidade que ele vive, dificilmente eu vou conseguir ajudar a fazer alguma coisa, né? Seria a mesma coisa, vou ajudar a Edneia, vou ajudar a Josilena, Rosemary. Gente, eu não conheço nada da vida de vocês, né? Se eu quiser ajudar alguém, eu preciso conhecer pelo menos alguma coisa, saber quais são as dores, né, que a pessoa tem na vida, né, para poder ajudar. Então, até mesmo o professor, a gente como pedagogo, né, a gente não sabe às vezes porque o professor está agindo daquela forma, porque a falta de paciência, porque as faltas, né, no trabalho. E aí, se a gente for um pouquinho além, né, do que está sendo visto ali na escola, a gente às vezes descobre, né, uma pessoa frágil, uma pessoa que está com problemas sérios em casa, né, e isso está refletindo no trabalho dele. Então, levar nossos neighbors, né, nossos cursistas, né, a essa consciência do conhecer mais os nossos alunos, tá? O momento em ação, aí vai ser de 40 minutos, já contando com compartilhamento, que é as análises do BI que eles fizeram, tá? Então, eles vão, mesmo que esteja anotadinho num papel, né, as turmas ponto de atenção, então vocês podem, na hora de colocar a tarefinha lá no Google Sala de Aula, né, já colocar detalhadinho o que vocês querem que traga, olha, traga, né, vejam quais as turmas que têm, né, problemas maiores de infrequência, né, qual que é a porcentagem em relação às outras, quais as ações que você já sabe que a escola fez, né, tanto você como pedagogo, como direção, o que a escola já fez, né, a gente tem aí tantos projetos, né, como aquele dia D da frequência, né, então, o que foi feito na sua escola naquele dia em relação a isso, o que vocês têm feito para aqueles alunos que têm se destacado, vindo para a escola, tirado boas notas, né, então, o que vocês estão mudando, né, na rotina para que esse aluno se sinta melhor vindo para a aula, seja recebido, né, de uma maneira melhor. Então, nesse momento, eles vão fazer essa troca. O mais importante dessa animação é a troca de experiência, não são os dados em si, tá? É um meio de dizer para o outro o que na escola dele é feito, né, o que na sua é feito, para que eles possam trocar, um serve de exemplo para o outro, né, de prática, tá? Pedagogos, técnicos, né, o que cada técnico ali que está assistindo a aula tem feito no seu núcleo para ajudar nessa questão da frequência, né? Então, a gente dá muitas estratégias para eles, que sentem com os diretores, que façam combinados, né, olha, então eu vou voltar aqui daqui 2 semanas, vamos ver se você conseguiu, né, fazer esses combinados para melhorar a tua frequência, né, na sua escola. Então, a gente também trabalha com os técnicos isso aí. Eles vão poder contribuir muito nessa questão aí da prática, das boas práticas, tá bom? Então, é isso, gente. Então, nesses momentos aí, os grupos, a gente tem uma estimativa de uns 3 minutos, porque não precisa falar muito, é só para falar das boas práticas, né, da troca que eles tiveram. E daí, formulário de avaliação final, tá? Coloquei aqui um Saiba Mais, coloquei tudo que eu consultei, que eu li a respeito, tá? Inclusive o link do vídeo completo também, tá? Para que a gente possa passar para eles, né? Quem sabe eles querem fazer algum projeto legal na escola, que podem usar o vídeo, né, como ideia também, tá bom? Tá joia. Quem tem perguntas aí? Edneia? Luciane, como nós devemos proceder, porque essa semana passada apareceu a frequência do LRCO para mim. Eu acredito que para as meninas também, né? Então, é como se tivesse com o dia sem frequência. O que nós vamos fazer com o LRCO? De vocês? Você está falando dos formadores? Isso, exato. Acho que é Clarice que vai poder orientar vocês aí, em relação a isso, a parte da frequência. Vocês não registram nada nesse período de recesso, tá? Tá, pode deixar do jeito que tá lá mesmo. Tá, não vai ser computado daí, porque por conta do recesso, começa a registrar a partir dessa semana de novo. Mas não registra nem sem frequência? Porque quando for fechar o LRCO, Clarice, vai acontecer que nós não conseguimos dar parecer. Se tiver lá como dia letivo, como está, depois a gente não consegue fechar. Então, eu vou ter que verificar, porque o tema avaliação, que é outro tema que eu acompanho, que são temas que já vêm, né, de outros, né, não aparece, não precisa registrar, não acontece nada. Na verdade, se a gente não registrar nada, vai vistar, porque só não foi atribuída a aula nesse dia. Se fizer algum registro,
né, não vai ter conteúdo, vai ter, mas se não tiver nada, elas conseguem investir. Tá ótimo, então, meninas. Não Obrigada. tem problema, né? Porque é assim que a gente tem feito sempre. Tá ótimo, então, Clarice. Porque se a gente Obrigada, registrar Josilena. sem frequência, alguma coisa, vai ter que registrar conteúdo, então... Não, é que se é sem frequência, a gente vai pôr sem frequência, só que daí tinha que ter o que a gente ia colocar, né? Por que é sem frequência? Porque tem uma observação, né? Padrão, né, de observação ali para colocar. Na verdade, a gente nunca colocou nada, não entendi, Edneia, a tua dúvida, sinceramente. Não, é que quando na escola é dia letivo e não coloca ali frequência ou conteúdo, a gente não consegue fechar. Eu vou, né, se fica alguma aula eletivo, assim, né? eletivo, porque ele tá lá como dia eletivo, por causa dos dias contados no BAT. Então, por isso que eu fiquei com dúvida depois nesse fechamento. Mas não está igual aparece para os professores lá na escola? Não está no mesmo formato? Está igual. Está no mesmo, mas é que na escola a gente não tem essa. Se não tem aula, se por algum motivo, a gente tem o sem frequência, né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida se no formador ia precisar, tá bem? Tá bem, mas aí qualquer coisa a gente conversa, assim, ainda assim, Tá tiver ótimo, alguma... tranquilo. Deixa eu aproveitar que eu estou com o microfone aberto, Luciana. Só vamos confirmar, então, que aí ficou para sexta-feira, 13 horas, o encontro, né, com vocês. Isso. E esse horário é por conta da hora atividade delas. 2 delas fazem hora atividade a partir das 13 horas, da sexta. Aí eu não lembro agora, acho que foi a Rosemary, né, que não tem, mas ela consegue se organizar para estar conosco. Então, a gente teve que pegar esse horário aí para conseguir achar um horário para estarmos juntos. Eu até peço desculpa para vocês, gente, mas justamente no dia antes, né, eu já estava no domingo com dor de garganta, e aí deu uma melhorada na segunda, mas na terça acordei assim, bem ruim mesmo. Eu falei, não, já vou resolver, né, vou ao médico já fui cedo, né. Aí, como ele queria que fizesse teste de dengue não, Covid e H1N1, né, aí ele já deu o atestado para 2 dias, então eu falei, vou ter que cancelar a aula, porque daí estando do atestado, até para atender mesmo que eu fizesse em casa, daí não é muito aconselhado, né? Porque está com atestado e ia estar apresentando atestado aqui, trabalhando em casa, tá? Senão a gente já teria feito. E é 1h40 mesmo a duração, né? Eu preparei, vai dar acho que até menos que isso, vai ser ótimo. Então preparei, né? Então foi uma sugestão aí do departamento aqui dos formadores, né? Que fosse feita. Aí a Fernanda entrou em contato comigo, né? Vai ser bom, né? Porque nós já temos aí daqui a pouco a outra jornada, né? E daí nós vamos ter um tempo, né? Para tirar dúvidas, porque aqui a gente está trabalhando em outros assuntos, né? E ali a gente vai ver coisas específicas do cívico-militar mesmo, né? Então vocês vão poder fazer perguntas, tirar dúvidas aí sobre o programa, né? E acho que vai ser muito bom. Já preparei, a aula já está preparadinha, já faz tempo, com bastante carinho aí para vocês, tá? Para que vocês possam aprender cada vez mais, né? Possamos aprender juntos, na verdade. Gente, ficou alguma dúvida de hoje, já mudei lá para estudo de caso, já coloquei aqui. Ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje? Luciane, eu acho que lá no início eu vi que tem SERP com E, só dá uma conferidinha lá, não lembro se primeiro, segundo slide, lá bem no início. Talvez eu tenha escrito errado. Deixa eu ver. Não, escapa mesmo. Eu também, quando eu vou escrever, eu sempre tenho uma dúvida, sabe? Tá mesmo, nos objetivos. Eu acho que é. E, assim, eu tô só pensando no tempo, mas eu acredito que dá, né? Você fez a contagem, porque os meus cursistas, Luciane, tão conversador, tá me dando um trabalhinho para eu manter a minha gestão do tempo. Talvez vocês possam, se for o caso, de encurtar um pouquinho ali o em ação, porque vai ser mais uma troca, né? Experiências, mas façam a parte da fundamentação bem feita. É preferível que eles saiam de lá sem dúvidas em relação àqueles conceitos, né, que eles precisam disso, né, do que porque lá no em ação é uma prática que eles já estão acostumados a fazer, né, já fizemos outras vezes essas práticas aí em relação à frequência. Então... E daí vai ficar também registrado, né? Eles podem ler uns dos outros? Sim, né? Sim, com certeza. Então, se vocês verem lá, eu fiz o material de apoio, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, eu fiz o material de apoio, tá? Para essa aula, tá? Deixa eu abrir aqui, material de apoio, tá? Ó,
Abriu aí? Ó, eu fiz aqui, tá? Com o slide primeiro ali, né? Que fala do que é para ser feito. E daí fiz para cada grupo, tá? Para vocês fazerem a cópia, para eles colocarem aqui os dados, né? Frequência acima de 95, frequência de 90, que até para eles identificarem as cores. Porque lá no BI a gente tem as cores, né? Para eles saberem o que é cada uma das porcentagens que se refere a cada cor. E daí eles podem tá colocando aqui as ações, né, que eles trocaram ideias ali entre eles, para cada uma dessas porcentagens, né? Então, com os alunos ali com abaixo de 90, geralmente, o que vocês fazem de ações? O que vocês têm feito na escola, né? Anotam ali. Então, como a gente fez nas outras vezes, sempre com um redator e um relator, né, que vai fazer a apresentação depois, tá? Então, tem o materialzinho também, tá tudo lá no slide, já tem o link do material de apoio para vocês, tá bom? Certo? Beleza, meninas? E daí na próxima segunda, ou na sexta, né, depois que vocês derem as aulas aí da semana, me tragam alguma novidade, que eu tô curiosa para saber sobre o plano de ação, dificuldades, até para a gente, né, tentar de alguma forma, se precisar. Tá bom? Diga, Josi. Eu tenho alguns até que já enviaram, né? Acho que a Rosemary também tem, que estão com bastante coisa já escrito que legal. ali. Que bom. Né? Vários já perguntando e tudo, né? Que joia. Então, vai dar certo. Vai dar certo. Quem que pode fazer a print aí para nós? Quem pode fazer? Que eu não sou boa desse negócio de print. Posso fazer, Luciana, só um minuto. Olha lá, o sorrisão, então. Tá sem microfone. Já cansei de sorrir. Desculpa, desliguei o microfone. Ai, perdão, fiquei falando aqui. Ficou ótimo, gente. Ficou lindo, hein? Vocês assim, né? Perdão. Mas só para complementar o que a Josi estava falando, no recesso eles não deram sossego para nós, não, viu? Eles ficaram enviando coisas e perguntando, inclusive mexendo, remexendo lá, né, Clarice? Deletando coisas. Eles tiveram mais tempo, né? Porque para você aluno na escola, e o MEIV, ele não tem recesso, né? Ele não tem férias. Eles ficaram indo para a escola todo dia. Então, com certeza, eles começaram a mexer nisso. Nossa, tem o lado bom, tem o lado bom, tem o lado ruim, né? O ruim é que eles não deixaram vocês descansar. Mas a gente viu um lado bom porque tiveram interesse, né? Vieram atrás, queriam saber as coisas. Que bom. Eu fiz meet com eles, fiz vídeo, fiz de tudo, porque eu percebi a dificuldade para digitar, para tudo. Eu não sei o que aconteceu dessa vez, Luciane, nunca tinha acontecido do tempo que eu estou de formadora. A gente fez o processo tudo certinho para postar lá para eles. Em muitos casos, ele aparecia um ícone, eu acho que é próprio do Google, não sei, que para abrir ele tinha que ir em abrir como. Até eu descobri o que era isso, que eu demorei um tempo também. Aí eles não conseguiam digitar. Então, eu fiz um vídeo, mandei para todo mundo. Se alguém não recebesse, daí o que eles fizeram? Eles fizeram cópia. Olha, deu um trabalho, você não tem ideia. Sério? Mas eu acho que foi como para descobrir isso, porque todo mundo falava, não está editável. Eu falei, pai amado. Daí fui até que eu aprendi também, Rosemary, isso, e fui ensinar eles a abrir com. Mas Nossa, eu fiz me mandaram mensagem, a gente podia ter visto. Então, eu vi que não estava, daí eu fiz uma cópia no meu e salvei ele e repostei. Daí deu certinho. Porque eles não tinham feito nada ainda. De eu salvar, que deu errado. Mas salvou como PowerPoint. Não abre com Google Apresentações. Mas se vocês indo lá no Drive e alterando também, não alterava para ele? Não, com aquele link não, nós não temos direito.
E esses primeiros, a Fabiana me ajudou a fazer tudo isso aí, porque eu estava bem por fora do que tinha que fazer. Mas era só salvar, fazer uma cópia e daí postava ali. Daí deu certo. Aí eu não precisava fazer cópia, Josi. É só ir lá em abrir como. Pois é, mas só que, gente, eles estavam dando mais trabalho do que... Daí ela fez a cópia e daí... porque como cópia ia gerar outro link, eu não achei que seria autorizado, entendeu? Porque daí não é o link do formador. Não, mas quando você faz cópia, você... porque daí consegue alterar. Então, consegue alterar. Daí eu acabei não fazendo cópia nesse sentido. Então, eu fiz a orientação também, assim como a Rosemary, abrir com. Daí ele abre com o Google Apresentações. Então, foi o jeito de salvar mesmo. Mas alguns cursistas já tinham feito cópia e vai aparecer lá como 2. Então, eu pensei assim, eles estão fazendo, né? Acho que esse era o mais importante. Vai chegar para nós, né? Sim, isso que importa. O importante é que eles enviem para vocês no Class, para vocês atribuírem uma nota, né? Às vezes esses meios, esses caminhos que a gente vai achando aí, não é um problema, né? Claro que deu uma demanda, mas não chega assim, se ele consegue realizar e vocês consegue atribuir a nota, tá valendo. Tá joia. Gente, um abraço para vocês, boa semana, a gente se vê na sexta, tá bom? Beijão, tchau. Tchau. Tchau.